Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu fiquei bastante dias sem gravar nenhuma mensagem. Acredito ter passado o mês de agosto e a primeira quinzena do mês de setembro sem gravar nada. Estive tirando um tempo para orar pela minha família, para orar pela minha filha Simone, pela minha esposa Maria, pela minha filha Silene, que mora em Portugal. A minha filha Simone precisava de bastante oração, então eu estive falando com Deus em particular, sem gravar nenhuma mensagem e sem gravar nenhuma oração. Eu tenho bastante pedido de oração, estarei atendendo esses pedidos conforme, porque tenho pedido que são pedidos particulares. Vocês que mandaram seus pedidos no meu privado, não pense que eu esqueci de vocês. Eu estarei no momento oportuno gravando no seu privado. Muito bem, amados. Hoje eu quero gravar o capítulo 10 de Provérbios. Provérbios são palavras de sabedoria escrita por Salomão. Provérbios é um livro muito antigo. Ele foi escrito 1000 anos antes da vinda de Jesus. O capítulo 10, ele traz vários conselhos que, se nós aplicarmos em nossa vida cotidiana, seremos bem-sucedidos. O capítulo 10, ele começa assim: o filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. As bênçãos coroam a cabeça do justo, mas a boca dos ímpios abriga a violência. A memória deixada pelo justo será uma bênção, mas o nome do ímpios apodrecerá. Os sábios de coração aceitam o mandamento, mas a boca do insensato o leva à ruína. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato leva à ruína. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. A sabedoria está nos lábios do que tem discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Os sábios acumulam o conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda dos ímpios lhe traz castigo. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Quem
esconde o ódio tem lábios mentiroso, e quem espalha calúnia é tolo. Quando são muito as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. A língua do justo é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras do justo dão sustento a muito, mas o insensato morre por falta de juízo. A bênção do Senhor lhe traz riqueza e não inclui dor alguma. O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. O que o ímpio teme lhe acontecerá. O que o justo deseja lhe será concedido. Passando a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, anseia o preguiçoso para aquele que o envia. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio lhe é abreviada. O que o justo almeja redunda em alegria, mas a esperança dos ímpios dão em nada. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. O justo jamais será um desraigado, mas o ímpio pouco dura na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. Muito bem, amados, eu gostaria de tecer breve comentário deste capítulo. Não sou expert no conhecimento da palavra, mas eu gostaria de trazer uma exposição, uma explanação daquilo que Salomão está trazendo para cada um de nós, desses conselhos sábios que Salomão traz para o nosso bom viver, para o nosso crescimento. Eu já vos disse que Salomão, ele escreveu esses provérbios 1000 anos antes de Cristo. Salomão diz que os sábios, ele traz aqui uma comparação entre os sábios e entre o tolo, ou aquele que são insensato. Ele compara aquele que é sábio também com o tolo. Ele mostra que o filho sábio é alguém que segue a palavra de Deus. E assim, esse filho se torna alegria para seu pai terrestre e também para seu pai celestial. Aqui demonstra uma comparação que há com um filho insensato, que é o oposto daquele filho que traz alegria ao coração do seu pai. No versículo 2, ele diz que de nada aproveita os tesouros da impiedade, mas a justiça livra o ser humano da própria morte. Há alguém, muitas vezes, que se inclina a trilhar o caminho da desonestidade, de estar em desacordo com aquilo que é justo, com aquilo que é verdadeiro, aquilo que muitas vezes desencaminha por o caminho da perversidade. E aqui nós vemos que essa declaração, ela causa a ruína daquelas pessoas que vivem no caminho da impiedade, mas ele traz vida eterna para aqueles que praticam a própria justiça. O versículo 3 diz que o Senhor não deixa o faminto a alma do justo, mas desbarata a aspiração dos perversos. Isto fala do Senhor que cuida do justo quanto às suas necessidades
materiais. Serve como um escudo também quando existe um ataque satânico sobre a nossa vida. Nós vivemos em um mundo, amados, que a todo instante somos atacados, somos confrontados e somos muitas vezes atraídos por ambição da nossa própria alma. Mas temos que levar em conta que de nada aproveita o tesouro adquirido com impiedade. Devemos viver uma vida justa. Vivendo uma vida justa nos livra da morte. Aqui está falando também sobre a morte eterna, a morte espiritual. Então nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando que precisamos dar valor às coisas eternas, para nos livrarmos da consequência eterna. A Bíblia também fala que as mãos que trabalham com negligência, ela empobrece, mas as mãos diligentes enriquecem. É o versículo 4. As palavras mãos, negligência ou negligente, na realidade significa pessoas que praticam engano, pessoas que nos vivem no caminho do engano, buscando muitas vezes riqueza que escusa. E essas mãos, elas nunca irão se fartar dessas riquezas, porque quanto mais tem, mais eles vão fazer algo que o levarão ao fracasso. O versículo 5 diz que o que ajunta no verão é homem entendido, mas o que dorme no tempo da ceifa é filho que causa vergonha. Então aqui nos mostra que é necessário sermos pessoas que trabalhem. O apóstolo Paulo mesmo disse: aquele que não trabalha não come. E no versículo 6 e o versículo 7 diz que as bênçãos sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos perversos. E a memória do justo será abençoado, mas o nome do ímpio apodrecerá. Então, esse argumento do versículo 6 e do versículo 7 é que a pessoa justa é uma fonte de bênção para a sua família e também para a sociedade. A sociedade, quando tem pessoa justa governando, isso traz-lhe bênção sobre todas aquelas pessoas que são governadas por pessoa justa. Mas uma pessoa injusta, ela é uma fonte de dano. Embora ela tente muitas vezes esconder as suas práticas escusas, com palavras muitas vezes bem direcionadas, essas pessoas um dia irão cair em desgraça, um dia virão à tona tudo aquilo que eles praticaram por meio escuso. Nós sabemos que muitas pessoas, principalmente no meio político, estão sendo desmascarados diante da sociedade de tudo aquilo que fizeram para ter um enriquecimento ilícito. O versículo 8 diz: o sábio do coração recebe os mandamentos, mas o insensato de lábios cairá. Nós sabemos que sábios são todos aqueles que seguem os mandamentos de Deus. A própria palavra diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Para sermos sábios em nossos corações, devemos analisar a palavra de Deus, que é vida. A palavra de Deus, ela é eterna.
É o Verbo que se fez carne, que no princípio era o Verbo, estava com Deus, era Deus, que se manifestou ao mundo como o Filho unigênito de Deus. O versículo 9 diz que os caminhos da integridade, aqueles que caminham na integridade andam seguro, mas os que pervertem os seus caminhos será conhecido. Aqui existe uma comparação entre o justo e o injusto. Quando você vive na justiça, no caminho da justiça, você anda em segurança. Você não terá temor, porque você não está escondendo, sua vida é transparente. Mas aqueles que caminham no caminho da perversidade, um dia irão passar vergonha. Um dia serão detectados porque eles estão vivendo num caminho enganoso. E depois eles passam a dizer que os que acenam com os olhos conduz a tristeza, e o insensato de lábios será castigado. Acenar com os olhos lá no Oriente, como em outras partes do mundo, é um método de assinalar, muitas vezes, um suborno. Muitas vezes as pessoas diante de um juiz, isso muitas vezes o advogado, muitas vezes, ele usa métodos que acenam com o seu olhar, com sua maneira de conversar diante do juiz, que o juiz compreende. Muitas vezes são coisas praticadas entre o judiciário. Muitas vezes é uma prática de suborno. As pessoas usam essa maneira de se comunicar com o seu olhar, com a maneira de piscar, de acenar. Isso traz prejuízo à sociedade, de danificar o caráter de um conhecido muitas vezes. O versículo de número 11 diz: manancial de vida é a boca do justo, mas a violência cobrirá a boca dos ímpios. A única vida neste mundo é aquela vida dada por Cristo. Uma vida realmente onde vem cheio da graça, a fonte de bênção. Esse manancial é Cristo. O versículo 12 diz assim: o ódio excita contenda, mas o amor cobre toda a sorte de pecado. Aqueles que gostam de viver uma vida de fracasso, tem pessoas que são pessoas cheias de ódio em seu coração e desejam o fracasso de outras pessoas. Almeja que os outros caiam em fracasso. Pessoas que muitas vezes escondem seu próprio fracasso, mostra que seus corações estão cheios de ódio, mas com os seus lábios muitas vezes procuram nos enganar. Mas quando nós vivemos na prática do amor, se nós praticarmos o amor, o ódio de outras pessoas não nos afetará, não irão nos destruir. O versículo 13 diz: nos lábios do entendido se acha sabedoria, e a vara é para as costas do imprudente. Aquele que entende e acredita na Bíblia chega a ser uma fonte de sabedoria. Entretanto, para o crente que se desvia, aquele que deixa de acreditar na Bíblia,
Essas pessoas recebem a disciplina da parte de Deus. E essa disciplina será proporcional àquele que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 5 e 8 a 8. O que está escrito lá? Lá diz que é impossível aquele que conheceu a vida, que conheceu a Deus, que provou dos dons de Deus, que provou da vida, que conseguiu provar da vida eterna aqui na terra, mas desviaram-se da verdade. É impossível eles novamente serem iluminados para receber a salvação. Então já existe ali dentro do livro de Hebreus, no capítulo 12, do versículo 5 até o versículo 8, uma condenação para aqueles que se tornaram pessoas contrárias à palavra de Deus. Os sábios guardam a sabedoria, mas na boca do insensato há uma destruição próxima. Está no versículo 14. Aqueles que verdadeiramente conhecem a Bíblia, eles não repetirão as coisas negativas que escutam a respeito de outros. Não serão as pessoas que irão semear fofoca, mas todavia o insensato a repete em qualquer lugar e causa conflito. O versículo 15 diz, os sábios... O versículo 15 diz, os bens do rico são sua cidade forte. E o desmaio dos pobres é sua pobreza. O rico, para chegar a ser mais rico, aumenta mais ainda, e muitas vezes, a sua riqueza, mesmo que venha destruir o pobre, mesmo que venha a escravizar, a utilizar a pobreza. Isso acontece muito em nosso país, amado. As pessoas escravizam os pobres por meio... Eu vou deixar bem claro aquilo que eu penso dessas pessoas que usam a riqueza dessa pátria, distribuindo aquilo que é minguado para o pobre, e o pobre ainda acredita que está sendo beneficiado por meio de migalha que recebe do governo. E o governo vai enriquecendo, a pátria vai enriquecendo. O nosso Brasil, ele poderia estar sendo comparado como o primeiro mundo devido à riqueza que produz, tanto no campo quanto naquilo que existe debaixo do solo, as riquezas minerais, as riquezas produzidas pelo grão, pela plantação, pela pecuária, mas são explorados de uma maneira indigna. Os ricos têm sua cidade forte, mas causa a escravidão dos pobres, deixando o pobre cada vez mais pobre. O versículo 16 diz, a obra do justo é para a vida, mas o fruto dos ímpios é para o pecado. Em muitas, existe uma variedade de maneira. Aqui o Espírito Santo, ele declara a direção desejada, aquilo que o Espírito Santo quer nos dar vida. E o Espírito Santo também assimila o caminho do ímpio, que traz a própria morte. O versículo 17 diz, o caminho para a vida é guardar a correção, mas o que deixa a repreensão, ele erra. Então nós vemos aqui a instrução, da qual se refere aqui a Bíblia, que assinala ao caminho
mostrando dois caminhos, o caminho da vida e da morte. O versículo 18 diz: quem esconde o ódio com lábios mentirosos é aquele que profere uma calúnia, é um tolo. A hipocrisia, amado, é vista na primeira parte deste versículo. Pessoas hipócritas, com ódio em seus corações, mas usam os seus lábios mentirosos, muitas vezes palavras de elogios, palavras afetuosas até, mas com o coração almejando a sua destruição. Então a hipocrisia é mostrada na primeira parte, enquanto a intriga é mostrado na última parte. O versículo 19 diz: muitas palavras, através de muitas palavras não falta o pecado, mas o que refreia os seus lábios, ele é sábio. Falar demais, muitas vezes, acabamos falando aquilo que não devemos falar. Aquele que fala muito, especialmente a respeito de outras pessoas, usualmente acabarão cometendo pecado por falar aquilo que não é certo, aquilo que não é verdadeiro. Mas está escrito no versículo 20: prata escolhida é a língua do justo, mas o entendimento dos ímpios é como nada. Então a língua do justo, quando fala aquilo que é justo, ela traz alegria, ela traz cura para a nossa vida. Quantas pessoas muitas vezes nos dão testemunho dizendo: as suas palavras tocaram profundamente meu coração. Eu estava totalmente arruinado por dentro, mas uma palavra que você direcionou ao meu coração me trouxe uma alegria, um novo alento, uma nova esperança. Eu recebi uma cura interior da maneira como você falou comigo. Isso já aconteceu comigo. As pessoas chegaram até mim e disseram assim: Gregório, aquela palavra veio profundamente no meu coração. Eu estava muito triste, abatido. Levantei da minha prostração e fui cuidar da minha vida, porque eu percebi que a vida, ela é o dom de Deus. O versículo 21 diz: os lábios do justo apacenta a muito, mas o nécio, por falta de entendimento, ele morre. O justo, amado, ele abençoa, enquanto que o injusto, ele amaldiçoa. As bênçãos do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. É o versículo 22. Aquele que ignora a palavra de Deus pode, muitas vezes, cair em uma desgraça, perder a oportunidade de se tornar uma pessoa bem-sucedida. Deus, ele não está prometendo uma riqueza material para você, mas ele também não quer que você viva uma vida de fracasso, uma vida de mendigância, uma vida pobre. Então as bênçãos do Senhor, ele te enriquece e ele não te acrescenta dor. Então, por um período que você ouve a palavra de Deus, você pode ser abençoado, tanto material quanto espiritualmente. Você não precisa viver uma vida de dor, uma vida de fracasso. Você não precisa viver uma vida de mendigância, dependendo muitas vezes de uma Bolsa Família,
dependendo de uns R$ 300 que o governo te dá. Se você tem um Deus que é o Criador do universo, que te chama por filho, que te conhece pelo teu nome, Ele quer que você seja próspero. Ele diz, tem um Provérbios que diz, na sua mão direita Ele coloca a vida longa, e na tua mão esquerda Ele coloca riqueza e honra. Então Deus quer que você seja próspero. Eu vou parar por aqui, amados, porque esse capítulo ele é muito longo e meu áudio ficará muito longo. Então eu quero parar por aqui. Que Deus vos abençoe. Amém?